E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bruno Deiró, contador e consultor especialista em contabilidade imobiliária, falando aqui. E vamos lá para mais um episódio de Lab IVA, o laboratório do IVA Dual. Esse quadro é um quadro onde eu, a partir dos meus trabalhos em parceria com outros contadores ou com clientes ou com terceiros, eu obtenho alguns insights de estudo da reforma tributária, quando a gente fala de empreendimentos imobiliários e de portfólio de locações de imóveis, e a partir desses insights eu pego e trago aqui para vocês algumas simulações eh, de IBS e CBS, de empreendimentos de diversos tipos e de portfólio de locações de diversos tipos também, dentro do Imob IVA, que é a nossa plataforma, é o nosso SaaS de simulação de IBS e CBS, quando a gente pensa em incorporação, quando a gente pensa em parcelamento de solo e quando a gente pensa em locação de bens imóveis, tá? Vou deixar o QR Code aqui do lado, tá? Do ladinho, aqui, ou o link aqui embaixo na descrição para você poder acessar essa plataforma se você tiver interesse, combinado? Então vamos lá. É, no episódio passado, o Labiva, no segundo episódio, nós falamos sobre o regime específico de bens imóveis focado na locação de imóveis residenciais. A gente percebeu que existe um padrão na viabilidade do regime de transição desses imóveis. A gente chegou numa conclusão de que a maioria dos casos desses estudos não vale a pena você aderir ao regime de transição, por quê? Primeiro, porque para imóveis residenciais, prazo de fruição desse regime de transição é até 31 de dezembro de 2028, tá? Ou o prazo do contrato que acontecer primeiro. A gente sabe que a maioria dos contratos residenciais, pelo menos uma grande parte deles, é feito com uma pessoa jurídica locando, o prazo ele é um pouco mais estendido do que 2 anos. A gente está em 2026, porém, a gente sabe que o prazo de fruição é esse, tá? Somente até 31 de dezembro de 2028, basicamente. E qual é o ponto? Quando a gente vê a alíquota desse regime de transição, que é de 3,65%, que é para imóvel residencial e comercial também, tá? Mas quando a gente vê essa alíquota desse regime de transição e compara com a alíquota nominal do regime normal entre 27 e 28, e considera só a CBS, primeiro de tudo, só a CBS, e considera também uma redução de alíquota de 70%, tá, no regime específico de bens imóveis para locações, a gente vê que quando a gente cruza essas duas alíquotas, a alíquota do regime normal, ela tende a ser uma alíquota um pouco menor, às vezes até bem menor percentualmente, tá? Então, quando a gente faz esse comparativo, a alíquota é menor, e ainda você tem redutor social no regime normal, você tem a dedução do IPTU, dos emolumentos, a dedução do condomínio e os créditos da não cumulatividade. Então, no regime normal, você tem diversas ferramentas que você pode usar a partir de 2027 para trazer uma alíquota muito mais vantajosa, uma alíquota efetiva, tá? Eu falei só da redução de alíquota, né? A gente coloca aí o fator do redutor social, coloca o crédito da não cumulatividade e os outros dedutores, a sua alíquota fica menor ainda. Então, existem ferramentas que te permitem, a partir de 2027, ter uma alíquota muito mais vantajosa no regime normal, ainda que ele seja mais complexo, tá? Então, a gente chegou nessa conclusão, tá? O regime normal ele tende a ser o regime mais vantajoso para imóveis residenciais, por esses motivos que eu já expliquei, não vou ficar fazendo rodeio. E como eu prometi para vocês, agora chegou um momento que a gente parte para uma análise dos imóveis comerciais. E aqui a análise ela muda bastante, porque a regra, a matriz, né, a regra matriz do regime de transição dos imóveis comerciais, sobretudo sobre o prazo de fruição, muda bastante, tá? Para os imóveis comerciais, o prazo de fruição do regime de transição ele não é, 31 de dezembro de 2028, como é o caso dos imóveis residenciais, tá? Não é esse prazo. Para os imóveis comerciais, o prazo é o prazo do contrato, tá? O prazo do contrato realizado entre as partes, o prazo original realizado entre as partes. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, porque a alíquota que eu tenho é 3,65 também, certo? Porém,
quando a gente pensa, no longo prazo, principalmente, esses contratos comerciais de galpões logísticos, contratos de lajes corporativas, eles tendem a ter um prazo, bem maior do que um prazo de um contrato residencial. 10, 20, 30 anos, eventualmente, quando a gente pensa num galpão logístico, por exemplo, um galpão relevante, né, quando a gente vê os fundos imobiliários da vida. Então, pensando no longuíssimo prazo, a gente sabe que a partir de 2033, por exemplo, a gente vai chegar num momento em que a IBS e a CBS elas vão estar operando em sua integralidade. Então, é 100% da cobrança da IBS e 100% da cobrança da CBS. Isso vai jogar a alíquota nominal final lá em cima, é 100% das duas alíquotas. E isso normalmente, quando a gente faz um comparativo, por exemplo, com empreendimentos imobiliários, dá uma carga bem maior mesmo. E a gente tem um RET de 2,08%, que é um percentual bem menor. Então isso dá um pico muito grande de aumento de carga tributária, vamos dizer assim, de forma bem supérflua, tá? Só para a gente continuar aqui o desenvolvimento. Porém, quando a gente pensa o regime de transição de imóveis comerciais em comparação com esse pico de aumento da alíquota, a gente vê que no longo prazo vai valer a pena para esses imóveis. Por que vai valer a pena? Ainda que você perca no começo. Porque você vai ter o prazo inteiro do teu contrato para usar esse regime de transição. Então, em 2033, por exemplo, que é quando tu vai ter uma alíquota de 28% e reduzindo em 70%, a alíquota de 28%, por exemplo, tá? E reduzindo em 70%, você chega ali em 8,40, mais ou menos, você já vai ter a sua alíquota de 3,65 firmada para aquele imóvel dentro daquele regime de transição, certo? E é por isso que talvez seja mais vantajoso o regime de transição para imóveis comerciais, porque o teu fluxo ele vai ser beneficiado no longo prazo. O longo prazo vai te recompensar se você aderir ao regime de transição. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse caso específico, eu não peguei de nenhum trabalho que eu fiz, mas eu simulei os valores, eu peguei alguns imóveis, eu simulei uma empresa que ela tem diversos galpões comerciais, galpões industriais, e ela aluga esses galpões, é uma empresa mesmo, não é um fundo imobiliário, e ela aluga esses galpões para diversas empresas, empresas aí varejistas, empresas logísticas, para diversas empresas. E a gente vai fazer essa simulação de IBS e CBS para a gente atestar se isso que eu acabei de falar para vocês é verdade. Os imóveis comerciais, se eles se beneficiam ou não do regime de transição. Eu estou falando que se beneficia, mas vamos ver nos números em comparação com a legislação. Tá? Vamos direto ao ponto. Vamos para onde? Vamos para o Imob IVA, que é o sistema que vai simular isso para a gente. Então, nós já estamos aqui no sistema. Dispenso a apresentação do Imob IVA, já apresentei ele em sua integralidade no primeiro quadro, no primeiro vídeo. Fiz algumas apresentações novas no segundo, então no terceiro vocês já conhecem bem o Imobiva. Acesse o link aqui na descrição. O QR Code que está aqui embaixo, ó, tá embaixo aqui da minha webcam. Você vai ter acesso direto ao site, você vai poder assinar o sistema, tá? Você vai ver aqui como ele funciona na sua integralidade. Se te interessar, você assina o Imobiva para que você consiga fazer as suas simulações dos seus clientes, dos seus imóveis, dos seus empreendimentos. Combinado? Vamos lá. Aqui eu estou nas simulações ativas. Não estamos falando de empreendimento imobiliário hoje, estamos falando de locações de bens imóveis. Eu já tenho aqui configurado uma empresa de galpões industriais, galpões comerciais, centros de distribuição, seja o que for. Esse nome ele é sugestivo, tá? Essa empresa não existe, os números não existem, os imóveis não existem, tá? Os números são simulados. Tudo isso aqui é uma simulação para ajudar a gente a entender a lei na sua aplicação prática. Tá? Então, bora lá. Cliquei aqui na empresa, vou direto aqui nas configurações da nossa simulação. Tá? Essa empresa é uma empresa do lucro presumido, combinado? Então, a carga tributária de consumo dela não tem ISS, então é somente o PIS e a COFINS. O lucro presumido, a carga total de consumo, PIS e COFINS, chega a 3,65% na alocação. Tá? A alíquota que eu vou usar é a alíquota de 28%, que é a alíquota padrão que eu uso aqui nesse quadro, mas você pode usar a alíquota que você quiser, tá? 26,5%, você pode usar 27%, você pode usar a alíquota que você quiser. Eu gosto dessa alíquota de 28%, então eu vou usar ela. Nas configurações, eu vou considerar
para chegar na alíquota efetiva, somente o IBS e a CBS devida, tá? Não considerando os créditos da não cumulatividade, porque eu não quero abordar os créditos aqui, tá? Para a gente chegar no crédito, a gente tem que passar por todo esse caminho aqui para chegar na viabilidade com base no valor devido. Eu vou querer recalcular o preço das locações, como eu expliquei no vídeo anterior, para que a gente tenha uma comparação justa no comparativo tributário, quando eu vou comparar o IVA dual com o PIS e a COFINS cumulativo e não cumulativo, combinado? E eu não vou considerar o split payment aqui nas locações, tá? Mas se você quiser, você pode considerar tranquilamente. Então vamos lá, qual é a composição desse portfólio aqui que a gente vai simular? Aqui você pode adicionar, ó, os imóveis, tudo bem facinho dentro do Imobi. Então aqui nós temos 15 galpões, tá? Eu coloquei aqui 15 galpões. Cada galpão aqui é um centro de distribuição para uma loja relevante em algum segmento específico. Então aqui eu tenho Nike, eu tenho Adidas, eu tenho a Magalu, Casas Bahia. Lembrando que aqui são todos imóveis fictícios, tá? Imóveis que não existem e só estão aqui para fins de simulação. São todos dados simulados. Todos em São Paulo, isso aqui não é relevante ainda, tá? Não é relevante ainda, mas a gente sabe que o IVA ele vai ser devido no local do bem imóvel, quando a gente estiver falando de uma atividade dentro do regime específico de bens imóveis, tá? Então, isso aqui ainda não é importante. Mas quando a regra do IVA começar a valer mesmo, em 2027, a gente já vai ter a alíquota por município, por unidade federativa, a gente já vai ter a alíquota federal. Então, é muito importante, se você já tem o Imobi IVA, se você quer adquirir o Imobi IVA, é muito importante você colocar o município correto aqui, tá? Colocar o município certinho. E aqui, a unidade federativa também colocar a unidade certinho. A finalidade desses imóveis, obviamente, finalidade comercial. São todos centros de distribuição. Qual é o valor com tributos, tá? Com tributos embutidos, PIS e COFINS, de locação desses centros? Alguns custam 150 por mês e outros aqui custam 120, tá? São todos dados simulados, são todos números que não são reais. O sistema com base no regime tributário que eu escolhi para esse portfólio, para essa empresa, ele vai expurgar os tributos que estão embutidos no preço, porque agora a gente sabe que com a reforma tributária não existe mais tributo embutido no preço, tá? O IVA ele é cobrado por fora do valor da operação, a gente precisa expurgar o valor dos tributos que estão embutidos no preço, tá? O prazo desses imóveis são todos determinados, ainda que eles tenham prazos longuíssimos como praxe, esse mercado, são todos determinados, tá? Para mais de 2033. E no começo, tá? Eu vou deixar que nenhum imóvel aqui está no regime de transição. O que isso quer dizer? Todos esses imóveis, eles vão obedecer o regime normal. Redução de alíquota de 70%, não tem redutor social nesse caso, tá? Como é imóvel comercial. Os dedutores de IPTU, emolumentos, condomínio e os créditos da não cumulatividade são considerados aqui também. Então esse é o portfólio que a gente vai simular no LabIVA hoje, tá? Você pode também importar esses imóveis com a planilha que a gente tem aqui. É bem fácil, é bem tranquilo, é bem tranquilo de se utilizar, tá? Não vou salvar porque eu já tinha feito essa configuração. No fluxo de caixa desses imóveis, a gente tem que considerar aqui. Como eu falei, não quero falar de créditos da não cumulatividade nesse momento. Eu acredito que o momento inicial que a gente está agora no LabIVA é o momento de analisar as premissas principais que nos fazem chegar no valor devido. Tá? Porque primeiro a gente chega no valor que a gente deve, depois a gente parte para uma análise dos créditos da não cumulatividade. Tá? Mas fique tranquilo que eu vou abordar isso futuramente. Mas o que, que a gente tem aqui de custo ou despesa nesses imóveis? Basicamente, a gente tem aqui o IPTU dos galpões. A gente sabe que tem outros custos, custos de manutenção que o locador eventualmente ele arca, outros custos do galpão em si, mas eu só vou deixar aqui o IPTU que está no valor anual de R$ 144.000 por imóvel. Então aqui a gente sabe, por exemplo, no centro de distribuições das lojas americanas, o imóvel tem um lucro de 1.590.300, tá? Isso aqui por ano. A receita no ano é de 1.734.300 e um custo de 144.000, que é o IPTU, tá? O portfólio como um todo tem um lucro de 21 milhões
quase 22 milhões, uma receita de 24 milhões aproximadamente, e um custo aqui com IPTU de 2 milhões, tá? Então esse é o nosso fluxo de caixa, porque a gente quer chegar com mais zelo, com mais foco no valor devido nessa simulação, combinado? Vamos lá. Crédito não tem, então a gente vai para onde? A gente vai direto para a simulação do IVA, que é o que a gente quer ver. Conforme o vídeo anterior, o Imobiv ele separa as apurações aqui pelos três regimes: o regime normal, o regime de transição e a equiparação aos serviços de hotelaria, tá? Nos imóveis residenciais. Como eu configurei e mostrei para vocês, aqui só será apresentado o regime normal, porque todos os imóveis estão no regime normal, combinado? Então, quando a gente abre aqui o regime normal, a gente percebe, quando a gente parte principalmente na alíquota, tá? Vamos focar na alíquota. E em 2027, esse portfólio ele começa com uma alíquota, ele termina, né, na verdade, com uma alíquota de 2,41, tá? E em 2033 ele já chega em 7,64. Tá? Olha essa alíquota comparando com os 3,65 que a gente tem hoje, é praticamente o dobro de alíquota. Tá? Aqui a alíquota vigente, que é a alíquota nominal, é reduzida em 70%, é aquilo que eu te falei, 8,40, mas ela é diminuída por quê? Porque há as deduções aqui. Então esse portfólio basicamente ele tem aqui essa composição de alíquota nominal e de alíquota efetiva. Vamos para o comparativo. É no comparativo que está o ouro da nossa análise, da nossa simulação aqui. Esse portfólio, dentro do regime normal, de forma consolidada, ele começa em 2027 pagando aproximadamente 600 mil. 2028 não muda, porque é somente CBS. 2029 a gente presencia a entrada de 10% da IBS, então aumenta um pouquinho o valor de IVA que eles devem, né? 2030, 31, 32 é a progressividade. E em 2033 mais, o que quer dizer esse 2033 mais? É de 2033 em diante. Tá? Então a gente pode tornar esse 2033 aqui um padrão anual. Então 2033 mais, essa empresa aqui recolheria aproximadamente 1.800.000 de IBS e de CBS. Combinado? Quando a gente entra no comparativo anual, quando a gente pega o IVA e o regime cumulativo, que é o regime de PIS e COFINS cumulativo, que é o regime dessa empresa. Olha que interessante, olha que maneiro. Como a gente está dentro do regime normal, e o regime normal ele prevê uma redução de alíquota de 70%, ele prevê os dedutores de IPTU, de emolumentos, de condomínio. Esse portfólio aqui, ele não vai pagar até 2030 mais do que ele pagava de PIS e COFINS. Ele vai pagar bem menos, na real. Bem menos, por quê? Porque quando a gente observa a alíquota efetiva desse empreendimento, desse portfólio, é uma alíquota bem menor do que, né, a alíquota de PIS e COFINS cumulativo. Eventualmente até menor do que a alíquota do regime de transição. É a mesma alíquota de PIS e COFINS cumulativo. Então, se você assistiu o segundo vídeo, você sabe, né, que eu fiz um comentário lá de que essa economia aqui, além de ser uma economia financeira, ela é uma economia que vai te dar tempo. A economia vai te dar dinheiro e esse dinheiro vai te dar tempo para que você se prepare, né, se você estivesse 100% no regime normal, para que você se prepare para essa transição de 2033. A partir daqui, o desembolso para quitar os impostos, o desembolso para cumprir com o IVA que você deve, ele é muito maior. Praticamente você vai ter que desembolsar, você será o responsável tributário, por 1 milhão a mais do que você pagava no regime de PIS e COFINS cumulativo. Ainda que a gente saiba que financeiramente não é o locador que será responsável pelo pagamento do IVA, tá? Não é o locador. O locador ele vai destacar o IVA no documento fiscal e o locatário ele vai fazer esse desembolso completo do valor da locação e do valor do IVA. Fiz um vídeo semana passada, né? Fiz um vídeo semana passada falando sobre esse fluxo da locação. Eu vou deixar ele no card aqui, tá? Porque ele é muito importante para a gente conseguir entender esse fluxo financeiro, tá? Então, ainda que haja um aumento massivo aqui de IVA que será desembolsado nesse fluxo de locação, o responsável financeiro é o seu locatário e não você, locador. Mas ainda assim,
Esses 4 anos aqui em que você vai economizar muito tributo, tá, dadas as questões que eu falei para você, é um momento que tu tem tempo, são 4 anos para você estudar, para você se planejar, para você se estruturar, para que quando chegue nesse momento aqui 2033 mais, você já tenha um planejamento feito para ser executado, para sua alteração de preço, para sua emissão de nota fiscal e para o seu fluxo financeiro não ser impactado. Então você tem 4 anos para fazer tudo isso, é muito tempo e você vai ter muito dinheiro no bolso. Basicamente esse é o fluxo de comparação quando a gente pensa, no IVA dual e no PIS e COFINS cumulativo para esse portfólio. A gente vê que até 2030 tu tem uma economia boa, porém quando a gente vê, a entrada da IBS, financeiramente, tributariamente pelo menos, o jogo vira, tá. Você começa a ser responsável por muito mais tributo do que no regime anterior, no regime que a gente tem hoje em 2026 de PIS e COFINS, tá. Porém aqui a gente está considerando o regime normal de IBS e CBS previsto lá no regime específico de bens imóveis, tá? Agora, agora a gente precisa analisar a viabilidade de adotar o regime de transição para esses imóveis, até porque é uma opção do contribuinte adotar o regime de transição. Então, para isso, basicamente, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa nova ferramenta de viabilidade do regime de transição. Essa ferramenta, basicamente, uma vez que você considerou que todos os seus imóveis eles estão no regime normal de BS-CBS, ele vai fazer essa comparação para você, simulando um cenário onde todos esses imóveis, tá, todos esses imóveis que você colocou no regime normal, estão no regime de transição, e vai fazer essa comparação para você. Se for vantajoso, ele vai apontar para você. Assim como se não for vantajoso, ele também aponta para você esse payback ou esse prejuízo tributário. Tá? Basicamente, nesse portfólio, o que a gente pode observar? No cenário atual que a gente tem, que é o regime normal, até 2033, esse portfólio recolheria aproximadamente 6,5 milhões. Só que, se a gente considera o regime de transição, esse portfólio ele só vai recolher 6.114.000 de IVA. A diferença parece não ser tão grande, né? Quando a gente vê o escopo de 2027 a 2033. É até difícil de ver esse payback, porque entre 2027 e 2030, que é um padrão desses estudos, um padrão desses portfólios de imóveis residenciais, você vai perder, né, você vai perder em relação ao regime normal. Se você aderir ao regime de transição, a tendência é que você perca dinheiro no início. Porém, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o regime de transição de bens imóveis residenciais, ele é benéfico porque ele te beneficia ao longo do tempo? É aqui que a gente vê isso, tá? É aqui que a gente vê isso. Por quê? Os imóveis residenciais, o regime de transição dos imóveis residenciais, ele, em relação ao seu prazo de fruição, ele precisa respeitar o prazo do contrato, tá, o prazo do contrato. Então, se na grande maioria dos casos, os contratos de locação de imóveis residenciais, eles são contratos de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, eventualmente, aqui, a gente, além dessa análise aqui, desse retorno até 2033 de 421.000, a gente tem que considerar a perpetuidade, né, a finalização do prazo desse contrato. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um contrato que começa em 2027 e acaba em 2040, eu, além de toda essa economia aqui de 421.000, que é o prazo da transição aí da reforma tributária, eu tenho que considerar mais 7 anos de uma economia de 955.000, de aproximadamente 1 milhão. Então, eu tenho, em tese, né, aqui é só um exemplo, 7 anos vezes 1 milhão, eu tenho 7 milhões de reais em economia aqui, quando eu comparo o regime de transição, que nos imóveis residenciais ele respeita o prazo do contrato, e o regime normal, que aí aplica alíquota nominal, aplica redutor social eventualmente para imóveis residenciais, e os dedutores
permitidos, tá. Aqui a gente vê que o seu fluxo tributário, ele é beneficiado, no ao longo do tempo, né, 2034, 5, 6, 7, 8 até 2040, por exemplo. Imagina isso aqui, né, aplicado a contratos com mais prazo ainda. Então aqui a gente vê a economia dos imóveis, comerciais. Aqui a gente vê o benefício do regime de transição de imóveis comerciais, tá. De forma conclusiva, no começo desse regime de transição, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder em relação ao regime normal. Isso é normal, é comum, isso é cálculo padrão, tá. Só que, ao longo do tempo, você vai ter uma economia, anual, tá, de aproximadamente 1 milhão nesse portfólio, ou no portfólio que você montar no seu portfólio de imóveis que você calcular, tá. Aqui está o ouro do regime de transição, de imóveis comerciais. É o prazo do contrato que precisa ser respeitado, tá. O sistema, inclusive, ele deixa até um destaque aqui, um destaque para imóveis comerciais. O regime de transição ele pode ser especialmente vantajoso para imóveis comerciais, pois o prazo de permanência no regime acompanha a vigência do contrato de locação, combinado? Então isso significa que que a alíquota de 3,65% ela é mantida durante todo o período contratual, não só até 31 de dezembro de 2028, como é o caso dos imóveis residenciais, proporcionando uma previsibilidade tributária e permitindo que a economia se acumule até o encerramento do contrato, tá? Aqui, nesse caso dessa simulação, na prática, a partir de 2033, esse portfólio teria uma economia aproximada de aproximadamente R$ 1 milhão a cada ano de vigência do contrato após 2033, combinado? E aqui o sistema ele mostra para gente esse padrão, né? Então, na transição, você recolhe mais, né, comparando com o regime normal, até 2030, nesse cenário. Em 2031, essa diferença ela vira, começa a ficar positiva, mas quando a gente compara com o acumulado ainda é negativo, obviamente. Em 2032, que a alíquota de IBS ela começa a evoluir, o teu ganho positivo ele evolui também. E a partir de 2033, que a gente tem um salto de 40% da alíquota de IBS para 100%, a gente vê aqui esse pico se representando em economia tributária para você também, combinado? E aqui um gráfico só com a diferença entre o regime de transição e o cenário do regime normal, que explica o mesmo padrão que a gente está discutindo aqui. Com isso, a gente pode concluir essa nossa dúvida, esse nosso questionamento em relação aos imóveis comerciais no regime de transição, certo? Você viu com os números alinhados à legislação, à lei complementar. Os imóveis comerciais, eles serão, principalmente os imóveis que têm prazo de duração do contrato para mais de 2033, prazos maiores que 2033, eventualmente 10 anos, 20 anos, esses imóveis eles serão beneficiados pelo regime de transição, tá? Principalmente porque a partir de 2033 tem um pico da alíquota de IBS, então a gente tem uma alíquota nominal bem grande em comparação com 3,65 do regime de transição. Então isso anualmente, pensando no seu portfólio de locação de imóveis comerciais, vai te dar um retorno tributário muito, muito, muito relevante. E se você gostou desse quadro, se você gostou desse vídeo do Imobiva, esse terceiro vídeo, vou pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com os seus colegas contadores, advogados, donos de administradoras de bens, donos de holdings patrimoniais. E se inscreve no canal, por favor, para você não perder os próximos vídeos utilizando o Imobiva aqui, nosso quadro específico, nosso LabI, combinado? Como eu falei, se você se interessou pelo Imobiva, eu vou deixar aqui o QR Code para você acessar a nossa ferramenta, acessar o nosso sistema. Se te interessar, você assina e começa a fazer suas simulações, começa a agregar de fato para os seus clientes que possuem esses tipos de imóvel. É isso, fica ligado, que terão mais vídeos por aí e valeu!